Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como calcular a medida estatística assimetria utilizando o nosso banco de dados SQL do Azure. Espero que goste. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Primeiramente, iremos conhecer o que é assimetria. Esta é uma medida estatística que identifica o grau de desvio ou falta de simetria da distribuição dos seus dados. Visualmente falando, apresentando se a curva é mais inclinada para a direita ou para a esquerda em relação à média, ou em alguns casos, a mediana. Quando temos uma assimetria positiva, significa que a maioria dos dados estão concentrados à esquerda da média e a cauda da distribuição se estende para a direita. Isso indica que existem valores mais altos e incomuns na extremidade direita da curva. Já quando temos uma assimetria negativa, a maioria dos dados se concentra à direita da média e a cauda da distribuição se estende para a esquerda. Nesse caso, existem valores mais baixos e incomuns na extremidade esquerda da curva. A assimetria é uma ferramenta valiosa para analisar a forma e a simetria dos dados, sendo essencial para tomar decisões baseadas em análises estatísticas e financeiras. Para isso, precisamos obter os resultados de outras medidas estatísticas, como a mediana e o desvio padrão. A média, por exemplo, representa o valor médio de um conjunto de dados. Ela é calculada somando todos os valores do conjunto e dividindo o resultado pelo número total desses valores. Diferente da mediana, que representa o valor que divide um conjunto de dados em duas partes iguais. Ou seja, para encontrar a mediana é necessário organizar os dados em ordem decrescente ou crescente. Se a quantidade de dados for ímpar, a mediana será o valor que está exatamente no meio desta lista. E se a quantidade de dados for par, a mediana será a média dos dois valores centrais da lista. E já o desvio padrão, que representa a dispersão dos valores em um conjunto de dados, essencialmente nos ajuda a entender o quanto estes valores estão afastados da sua média. Quanto mais próximos da média, o desvio padrão será menor, indicando que a dispersão é baixa. Iremos utilizar a técnica de expressão de tabela comum e a tabela contendo os registros das notas fiscais emitidas pelo governo federal. Teremos assim a sigla do estado, a data que a nota fiscal foi emitida, como também o seu valor total, que será utilizado nas funções de janela do Azure SQL. É um conjunto de funções avançadas que permitem realizar cálculos complexos em conjuntos de dados de forma eficiente e flexível. A janela é um conjunto de linhas relacionadas a uma determinada partição e geralmente estão associadas aos cálculos de agregação, como a média. Para transformarmos esta função de agregação sem o group by em função de janela, basta adicionar a cláusula over. Sem nenhum parâmetro definido, a média irá considerar todas as colunas existentes como seu particionamento. Como iremos levar em consideração a sigla da unidade federativa e o ano da data de sua emissão, definiremos o agrupamento desses valores por essas colunas.
E para calcular o desvio padrão, utilizando a função correspondente, passamos o parâmetro da coluna contendo o valor total e o particionamento que desejamos. Caso deseje calcular o desvio padrão da população, basta utilizar a função com a letra P no final. Esta função sem a letra resulta no cálculo da amostra. Continuando, para calcular a mediana, utilizaremos a função para calcular o percentil, uma medida estatística que divide o conjunto de dados em 100 partes iguais, onde o percentil 50 é a mediana. Sendo assim, definiremos o valor para obter a mediana e a coluna que será agrupada e ordenada crescentemente. Feito isso, esse cálculo precisa considerar também o particionamento dos dados da mesma maneira que fizemos anteriormente. E para facilitar a remoção dos registros, iremos numerar cada linha retornada com o mesmo agrupamento de valores da partição, ordenando pela sigla do estado. Percebam que ao executar este código SQL, temos aqui os valores que desejamos, repetidamente para cada registro encontrado na tabela. Perceba também que a coluna contendo o número da linha volta para o início sempre que muda a sigla e o ano de referência. Para compreender melhor, irei adicionar a coluna de data, tanto na expressão de tabela comum, quanto na cláusula de seleção abaixo. Executando o código SQL novamente, vemos aqui o motivo pelo qual os valores estão repetindo, pois os valores da coluna data anteriormente não selecionada são diferentes. Removerei a coluna data e podemos evitar os registros duplicados de diversas maneiras. Neste caso, iremos apenas filtrar os registros da coluna de numeração contendo o valor igual a 1. Com o script alterado e executado com sucesso, temos apenas um registro para cada valor calculado. Inclusive, podemos filtrar a coluna da sigla do estado para obter apenas os cálculos do estado de São Paulo. Na próxima etapa, iremos calcular a assimetria utilizando a seguinte fórmula abaixo, que é uma versão modificada do coeficiente de assimetria de Pearson, neste caso sendo calculado utilizando a mediana dos dados ao invés da média. Utilizando assim o código SQL anterior, irei remover a coluna de numeração e adicionar a fórmula de assimetria. E ao executar o script SQL, temos aqui os valores próximos ao zero, indicando que a distribuição é aproximadamente simétrica, ou seja, possui uma forma mais balanceada em torno da sua média. Alterando para outros estados brasileiros, vemos uma característica recorrente, com diferenças pequenas. Agora, se adicionarmos o trimestre nos particionamentos da nossa consulta, podemos perceber que no estado de Sergipe temos um valor negativo. Portanto, podemos dizer que a distribuição dos seus dados possui uma leve inclinação ou assimetria negativa, onde a cauda da distribuição está levemente inclinada para o lado esquerdo, indicando que existem alguns valores mais baixos que estão afastando a distribuição da simetria perfeita. Essas medidas são úteis para analisar e compreender os dados de forma mais completa. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também tire suas dúvidas utilizando os comentários. Até o próximo vídeo.